Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós daremos continuidade à nossa discussão referente ao programa Mais Educação São Paulo. Programa, alguns tratam como projeto também, correto? Subsídios para a implantação. Destaca essa ideia, subsídios para a implantação. Em outras palavras, a ideia é implementar. Nós já estudamos o eixo 1, ou o primeiro eixo. Agora nós vamos estudar o segundo eixo. O segundo eixo é centrado na questão da gestão, certo? Como nós vamos, tá certo? Gerenciar essa escola, esse universo todo educacional referente à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Preste bem atenção, quando eles falam gestão, eles não estão se referindo única e exclusivamente a diretor e coordenador, o supervisor. Eles estão se referindo também a nós educadores, a nós professores, correto? Então vamos lá, a primeira questão que vocês não podem esquecer, que a gestão, ela é inseparável do currículo. Lembre-se o que eu já disse ao longo do eixo 1. O currículo, ele é o esteio teórico que todo gestor, que todo educador tem que partir. Outra questão. A separação em 3 tópicos: gestão pedagógica, gestão democrática e gestão do conhecimento. Ora, então, veja só, gestão pedagógica, democrática e do conhecimento. Então aqui já mostra aquilo que eu já falei logo no início, que não se refere apenas aos gestores, mas a todos os educadores. E qual é a intenção? Elas têm fins organizativos? Sim. Entretanto, não deve ser entendido como incentivo à compartimentação do trabalho ou à separação de tarefas pelas funções dos educadores. Perfeito? Essas 3 formas de gestão, ou esses 3 tópicos de gestão, elas não podem ser encaradas de forma fragmentada. A gestão pedagógica está ligada à gestão democrática, que por sua vez está ligada à gestão do conhecimento. Então é isso. Vamos, portanto, começar com gestão pedagógica. A gestão pedagógica é a base para a implantação do programa Mais Educação São Paulo. Destaca isso. Em outras palavras, sem projeto político-pedagógico não existe educação. Certo? A educação, ela tem que ter um projeto político-pedagógico, senão não funciona. Olha aqui a função. É por meio dela, da gestão pedagógica, que as práticas de educadores e gestores poderão se afinar cada vez mais aos princípios e ações propostas no programa. Em outras palavras, a gestão pedagógica, ou seja, a concepção que se tem sobre a educação, ela é fundamental. E é a partir dela que os princípios propostos pelo programa ou pelo projeto vai poder ser colocado em prática. Destacando-se entre eles a efetivação das noções de interdisciplinaridade. Então destaca isso. Quais são os principais pontos? A interdisciplinaridade, a autoria, pedagogia de projetos e avaliação para a aprendizagem. Então, por gentileza, destaque esses tópicos. Vou repetir. Noções de interdisciplinaridade, autoria, pedagogia de projetos e avaliação para a aprendizagem. Esses tópicos se constituem no centro nervoso da gestão pedagógica. Perfeito? Nesse sentido, entra em cena os PPPs, os projetos políticos pedagógicos. Eles são instrumentos fundamentais da gestão. Em outras palavras, o projeto político pedagógico é ele que vai dar o quê? A concretude e, ao mesmo tempo, os nortes, as diretrizes para a efetivação de uma gestão democrática, correto? Como também da gestão pedagógica. Gestão e avaliação. Aqui é outra questão importante.
A gestão pedagógica está diretamente relacionada ao tipo de avaliação, aos procedimentos de avaliação. No caso da Prefeitura de São Paulo, essa avaliação é concebida não como uma avaliação punitiva, mas uma avaliação processual. Em outras palavras, a avaliação processual, ela é a expressão de uma gestão democrática, de uma gestão pedagógica democrática, que se elaboram a partir dos produtos e suas avaliações intermediárias. É esse sentido, que se elabora, a avaliação processual, se elabora a partir dos produtos e de suas avaliações intermediárias. Em outras palavras, essa avaliação processual, ela possui o quê? Uma determinada concepção, que é essa concepção democrática, e a sua avaliação, ela abarca a totalidade, perfeito? Do processo educacional. Princípios, aqui nós vamos discutir o princípio. Essa avaliação, que se dá por meio de horários coletivos e reuniões pedagógicas, não pode estar baseada unicamente no erro, certo? Então veja só, ela não pode ser punitiva. É necessário que a unidade educacional seja orientada ao que é potencial e ao que seus profissionais podem fazer. Em outras palavras, a unidade educacional, ela tem que estar clara, as pessoas, né, que trabalham nessa unidade educacional, precisa estar claro na cabeça delas o conceito de avaliação. No caso específico, olha aqui, ó, da avaliação processual. Objetivo. Quando é que nós vamos construir essa concepção? Quando é que os professores vão assimilar isso? Então entra aqui a questão dos objetivos e dos espaços. Os horários coletivos de formação, destaca a formação. E as reuniões pedagógicas devem ser espaços de reflexão e elaboração sobre as experiências reais de sala de aula, ambiente educativo. Em outras palavras, os horários coletivos onde os professores dialogam, os professores conversam, as reuniões, etc., não pode ser um espaço para ficar falando questões aleatórias. É necessário que nesse espaço seja um espaço de reflexão, um espaço onde que os professores estarão se formando. É um espaço onde que eles vão conseguir assimilar qual é a gestão pedagógica da escola. Quais são as concepções, os princípios da gestão pedagógica da escola, bem como qual é o princípio de avaliação da escola. Fundamentos dessas reuniões. Então vamos lá. Primeiro, preparação. A preparação de uma reunião é tão importante quanto sua execução. O que seria preparar? Preparar seria prioritariamente discutir ou estabelecer os principais pontos a serem discutidos e a forma como vamos discuti-los, correto? Rigor na condução, pauta preparada e articulada às reuniões anteriores. Então aqui, todos esses princípios ou esses fundamentos estão interligados. Rigor na condução é a pauta preparada e a articulação com o que já foi discutido. Não se pode perder o vínculo com o que já foi discutido, está tudo junto. Registro e produção de síntese. Então aí já entra a questão do registro e fazer a síntese de tudo que foi discutido, para que a partir daí possamos colocar em prática, para que se tenha memória, continuidade e compartilhamento de informação, ou de informações. Agora vamos pegar aqui, ó, uma por uma, a questão do rigor. Organização e a condição com rigor são necessários para que ela tenha caráter analítico e não de julgamento. Destaca isso. As reuniões não servem para julgar, nem educandos, nem educadores. As reuniões servem para que se faça uma análise acerca do processo de ensino da escola, os caminhos pelos quais a escola está se enveredando. Dificilmente alguém irá expor suas reais dificuldades se perceber que está sendo objeto de julgamento pelo grupo. Perfeito. É um espaço de análise, de debate, de troca de informações. O sentido deve ser de análise das dificuldades para a construção coletiva de proposições, o que só é conquistado por um ambiente de confiança. A confiança aqui não é confiança no sentido pessoal, é no sentido profissional, correto?
A confiança é a não violação das dificuldades em uma reunião. As dificuldades reais devem ser apresentadas e analisadas, não julgadas. Perceberam? Então, na verdade, nós precisamos fazer o quê? Uma análise da realidade da escola. E a partir daí discutirmos sobre ela. Só um detalhe. Vocês podem observar que todos esses fundamentos aparecem de outras formas em outros documentos da prefeitura. Correto? Então fique de olho nesses vínculos. Organização dos horários coletivos. E se tem espaço de, destaca agora, aqui é importante, de ação, reflexão, ação. Certo? Então ação, reflexão e ação. Certo? Então, em outras palavras, vamos discutir, vamos nos reunir, mas vamos também colocar em prática, vamos partir para a prática. Contínuo das atividades educacionais, o que deverá ser articulado às dinâmicas de reuniões nas DRs e na SME. Em outras palavras, olha aí, ó, o que existe dentro da sala de aula, as discussões nas escolas, nas unidades educacionais, precisam ser rigorosas, precisam ser registradas, precisam ser analíticas. E a partir daí, elas precisam ser levadas, encaminhadas para outras instâncias da Secretaria Municipal de Educação, para que a partir daí possamos transformá-las numa prática educativa, não apenas daquela escola, mas de toda a rede. Avaliação processual e acompanhamento. Destaque essa questão, gente, que a avaliação, a prefeitura está batendo muito nessa tecla, assim como o currículo. É fundamental para a criação de oportunidades de aprendizagem que atendam às necessidades dos educandos. Então veja só, a avaliação processual, ela já está colocando, é para fazer o diagnóstico e a partir daí fazer um acompanhamento do processo de aprendizado dos alunos. Ela é extremamente importante para fazermos o diagnóstico desse aprendizado. Certo? Organizando na prática os princípios, olha aqui, ó, do programa Mais Educação São Paulo, que em seu documento de referência dispõe que, então aqui é importante. Então, o primeiro tópico, nós trabalhamos o conceito. Agora vamos para a prática, aquilo que a Secretaria espera, certo? Então o programa Mais Educação de São Paulo espera o quê? Então vamos perceber aqui. Então, em outras palavras, a avaliação processual que nós estamos discutindo, que vocês já discutiram ou vão discutir em outros autores, elas têm um objetivo prático relacionados à Secretaria Municipal de Educação. Então, vamos saber quais são. Olha lá, citação. Aqui é uma citação que eu peguei, tá certo? Do próprio documento. Então, vamos lá. Então, é a definição que a Secretaria dá. Então, vamos lá. Vamos pegar o documento pelo documento, certo? Pela voz do próprio documento. É aquilo que nós chamaríamos de análise imanente. Então, vamos lá. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é parte do currículo. Destaca isso. A avaliação não está separada do currículo. Certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber. Constituindo etapa necessária e indispensável para o planejamento ou replanejamento das ações pedagógicas e para a reflexão sobre os percursos cognitivos e os conhecimentos significativos já construídos pelos educandos. Então vamos lá. Avaliação, currículo, planejamento. Esses três caminham juntos, na visão da prefeitura. Certo? Avaliação, currículo e planejamento fazem parte do mesmo processo. E qual é o objetivo? O objetivo é fazer o diagnóstico, estabelecer o diagnóstico acerca do processo de aprendizagem dos alunos, ou dos educandos. Certo? Sempre almejando, objetivando um padrão de excelência desse patamar de aprendizagem. Dessa forma, entende-se que a aprovação automática não é um procedimento de uso sistemático, certo? Então aí já faz a crítica àquela ideia de que a aprovação automática ela é o princípio. Não é um procedimento de uso sistemático.
bem como a retenção. Então vocês podem ver aqui, ao mesmo tempo que a aprovação automática ela é criticada, a retenção também é. E aqui tem uma coerência. Por quê? Porque a aprovação automática tem sérios problemas, como nós já sabemos, tá? Porque na verdade joga o problema para debaixo do tapete, o problema da aprendizagem. Entretanto, a retenção, a punição, ela também não é solução. Ao contrário, ela também faz parte do problema. Então, aprovação automática e retenção, nesse sentido, fazem parte do mesmo problema. É necessário uma outra alternativa. Essa outra alternativa é a avaliação do processo de ensino. De ensino e aprendizagem. Correto? Continuação. As sinalizações de problemas relacionados à aprendizagem devem permitir o diagnóstico precoce. Então, destaca isso. A avaliação processual, ela permite o quê? O diagnóstico precoce acerca dos problemas de aprendizagem. Em circunstâncias nas quais se evidenciam que as dificuldades não foram superadas ainda, a retenção pode ser necessária. Aqui, nesse caso, é importante que se diga que, uma vez diagnosticado um problema muito sério, a retenção pode ser necessária. Agora, veja só, esse é um caso extremo, certo? E um outro detalhe, essa retenção não é confinar o aluno, não é confinar o educando numa outra série e largá-lo lá. Ela precisa ser, no próximo ano, assistida pela escola. Agora, para que ela possa ser assistida pela escola, ela somente será se no passado, no ano que ela foi retida, ocorreu a avaliação processual e tudo isso tenha sido registrado adequadamente, como nós discutimos no eixo 1. Perceberam? Como tudo se alinhava, como tudo está enlaçado? Então essa é a questão. Então é isso. Detalhe importante, lembre-se, aqui é a citação da própria secretaria, portanto vocês têm que ter isso bem claro na cabeça de vocês. Então é isso. Vamos partir agora para a questão das atribuições. Como colocar tudo isso na prática, quem é que tem que fazer o quê? Então vamos lá. Supervisores, diretores e especialmente coordenadores pedagógicos têm atribuições analíticas e reflexivas além de normativas. Então vamos lá, aqui é um problema seríssimo. Por quê? Porque na verdade diretores, supervisores e os próprios coordenadores pedagógicos, eles acabaram se tornando burocratas e muitas vezes até alheios à questão pedagógica da escola. Não é isso, certo? Eles têm essas atribuições, digamos, normativas, ou eu prefiro dizer burocráticas, mais práticas. Entretanto, eles também têm atribuições analíticas e reflexivas. Analíticas e reflexivas refere-se a quê? À gestão da escola, mas a gestão abarcando todo o processo educacional. Não é apenas a gestão administrativa, mas é a gestão do projeto político-pedagógico da escola. Nesse sentido, ele se constitui enquanto parceiro dos educadores, enquanto parceiro dos professores, e não enquanto pessoas apartadas do processo educacional da escola. Intervenção. Agora aqui é importante, veja só. Cabe a eles quem? Supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos. A intervenção para que os processos se desverem e se encaminhem coletivamente. Que processo? O processo pedagógico da escola. Sem que seja instaurada uma dinâmica de julgamento. Sem que a vida funcional dos educadores esteja em questão. Pois discussão funcional e debate pedagógico pertencem a espaços diferentes. Perceberam aqui então? Em outras palavras, a discussão funcional, ele está querendo dizer, é uma questão mais do trabalho, digamos assim, mais burocrático. A questão mais do âmbito da organização, do desempenho do profissional. O que ele está colocando aqui, que é necessário
eles participarem do debate pedagógico juntamente com os professores. Infelizmente, essa é uma realidade que nós não encontramos dentro das escolas. Geralmente, os gestores e os coordenadores, eles estão mais relacionados às questões burocráticas, às questões organizativas, e não às questões pedagógicas. É um erro isso. E nós, professores, nós temos que trabalhar em conjunto, nós precisamos do apoio desses gestores. Hierarquia existe na decisão e não no debate pedagógico. Aqui é importante. Vamos distinguir as questões, tá? Uma coisa é a questão organizativa. Outra coisa é a questão pedagógica, certo? A hierarquia, ela existe, como já diz aqui o título do slide, tá certo? No que se refere à função executiva. Como vamos executar tal coisa? No debate pedagógico, não. Aqui somos todos iguais, somos todos educadores. O objetivo, portanto, é o quê? Construir uma escola democrática, uma gestão democrática com padrão de ensino de excelência. Portanto, não pode ocorrer hierarquização. É necessário que esse debate pedagógico ele seja balizado por ideias e por alguns princípios. Um desses princípios, sem sombra de dúvida, é atingir uma educação de qualidade. Portanto, não pode ocorrer hierarquização. O gestor e o coordenador não estão acima, estão no mesmo patamar porque todos são educadores. Todos são entendidos enquanto educadores. Certo? Então, o educador, o gestor, ele está olhando para o professor em linha reta. E esse, para o gestor, também em linha reta. Não existe hierarquização. Diferente na execução. Na execução, cada um tem a sua atribuição. Certo? Por isso que colocam. O debate tem que ser responsável. Responsável nesse sentido. Qual que é o objetivo? Não é uma educação de qualidade, uma escola democrática, etc. Portanto, temos que participar nesse sentido. E os participantes, assim como precisam ser ouvidos sem julgamentos, precisam compreender as atribuições dos gestores a quem cabe tomar determinadas decisões. Exatamente isso. Os educadores, o debate pedagógico é de iguais. Já a hierarquização, se ela existe, é na execução, é na tomada de decisões. Certo? Síntese. Vamos fazer a síntese, portanto, dessa ideia. Compreender os diferentes papéis desempenhados é fundamental, não apenas para o andamento dos processos. Em outras palavras, cada um tem que saber a sua área de atuação. Mas também há um imperativo ético para que não se aniquile a função do outro. Mas o que acontece muitas vezes por uma incompreensão da própria esfera de ação do sujeito. Em outras palavras, os próprios educadores que estão lá, os próprios gestores que estão lá, não sabem direito qual que é a sua atribuição. Então é necessário estabelecer exatamente isso. A sua função é essa, a sua função é essa, a sua função é aquela. Na hora de executar, como eu falei anteriormente, cada um está no seu espaço. Entretanto, na hora do debate pedagógico, não. Aqui somos todos educadores e precisamos direcionar as nossas energias, a nossa inteligência, no sentido de alcançarmos o padrão de excelência da escola. Apenas dessa forma é possível a construção de uma gestão pedagógica essencialmente coletiva. Perfeito. Certo? Aqui é a questão fundamental. A gestão pedagógica coletiva, ela só pode existir nesse contexto que eu acabei de relatar para vocês anteriormente. Hierarquização existe na ação. Na relação pedagógica e educacional, não. Somos todos educadores. Perfeito? Agora vamos lá. A partir de toda essa discussão que nós já travamos até agora, vamos pegar alguns princípios elencados pelos grupos de trabalho. Tá? Então foram reunidos grupos de trabalho, discutiram, então eles estabeleceram alguns princípios que precisam ser seguidos. São esses princípios que precisam ser colocados na prática. Certo? Então vamos lá, que estão, né, presentes aqui no programa Mais Educação. Então vamos lá. Primeiro, a construção de uma cidade educadora é objetivo a ser buscado pelos educadores da RMI, da rede, em todos os níveis. Em outras palavras, olha que interessante, a ideia é que a educação dissemine por todas as áreas da rede municipal de educação, mas também
que a população, a cidade, a comunidade, as famílias, em outras palavras, aqueles que estão fora da escola, também sejam chamados a construir a educação de São Paulo. O projeto político-pedagógico é o instrumento da gestão pedagógica por excelência. Destaca isso mais uma vez. A gestão pedagógica só pode existir se tiver um projeto político-pedagógico, devendo ser elaborado de forma participativa e ser conhecido por toda a comunidade educativa. Perfeito. Todos têm esse projeto político-pedagógico tem que ser construído por todos. E toda a comunidade precisa ter acesso a ele. Precisa e tem o direito de ter acesso. É preciso que os conceitos norteadores do trabalho pedagógico estejam presentes no PPP. Em outras palavras, olha aí, ó, como diretrizes de todas as ações a serem desenvolvidas dentro da unidade educacional. Em outras palavras, a concepção de educação democrática, certo? Participativa, que tem como foco o aluno e tem como objetivo um padrão de excelência, tem que estar presente no PPP. E a partir daí tem que ser disseminado por toda a rede educacional. O PPP deve anunciar suas concepções e os princípios que o sustentam. Em outras palavras, o PPP tem que expressar qual que é a concepção pedagógica dele. É uma concepção pedagógica, por exemplo, baseada numa educação democrática, numa educação cidadã, ótimo, tem que estar lá. Todo momento de diálogo coletivo dentro da unidade educacional é momento de formação. Lembre-se lá no eixo 1, discutimos a diferença entre formação e aprendizagem? Exatamente isso. Na unidade educacional é momento de formação. Então aquelas reuniões que viram, na verdade, que infelizmente acaba virando reuniões burocráticas, ou muitas vezes reuniões onde não se decide nada, não se fala nada de proveitoso, não pode ser assim. Ela tem que ser um espaço de discussão, de diálogo. Diálogo no sentido de quê? De que os professores possam se formar enquanto educadores e enquanto seres humanos. O trabalho burocrático e administrativo deve atender ao pedagógico, não ao contrário. Agora que pegou aquela discussão que eu estava fazendo com vocês, ou que eu fiz com vocês no eixo 1, quando eu me referi à questão dos registros. Os registros, eles são necessários? É óbvio que são. Entretanto, ele não pode ficar acima da questão pedagógica. Ele tem que estar a serviço da questão pedagógica. Eu citei o exemplo do registro, mas é toda a questão burocrática. A burocracia não pode subordinar o pedagógico. O centro vital de uma escola, o centro nervoso de uma escola é o pedagógico e não o contrário. Olha lá. É necessária a criação de uma nova cultura de discussão dos problemas reais da unidade educacional por parte de todos os sujeitos, sob a perspectiva da análise e da reflexão sem julgamento. Em outras palavras, quem são todos esses sujeitos? São todos os educandos, a família e a comunidade. Todos têm que ajudar a construir uma escola democrática, progressista e que pretenda atender os alunos, todos os alunos e com padrão de qualidade. Sem julgamento, mas sim com reflexão. Deve ser valorizada a investigação, a discussão, a problematização, a busca de respostas para os problemas reais vivenciados. Exatamente, gente. A escola, ela precisa ser um espaço de discussão, de debate, um espaço criativo. Não pode ser simplesmente um depósito de criança, um lugar onde os professores vão e são infelizes. Ali tem que ser um espaço produtor de conhecimento, um espaço cultural, que é o que também discutimos no eixo 1. Desculpe. A gestão pedagógica tem caráter formativo. Lembra a diferença entre formação e aprendizador. E deve incentivar a pesquisa a partir da realidade local, relacionando a questões universais. Aqui é uma outra questão interessante. Lembre-se que eu acabei de dizer. A escola tem que ser um centro cultural, tem que ser um centro de produção de cultura. Esse centro de produção de cultura, ele tem que discutir a realidade local e, ao mesmo tempo, discutir as questões de caráter universal, as questões do mundo. Portanto, é entrelaçar a escola com a realidade local
e entrelaçar a escola, a realidade local, com as questões de caráter universal. Certo? A velha discussão, o universal, o particular e o singular, é estabelecer o vínculo entre os três. Não pode ter uma educação fragmentada. Certo? Os gestores têm a atribuição de pensar a transversalidade. Olha aqui, ó. Então aqui eu vou destacar isso, por favor. De temas como a ética e a cultura, apoiando os educadores na configuração de projetos de interdisciplinaridades, nas diversas etapas e modalidades de educação básica. Aqui eu já amarro numa palavra. A educação, ela precisa ser uma educação, ou a escola, ela precisa ser uma escola onde ocorra o enlace entre todas as disciplinas e o enlace dessas disciplinas com o mundo. Agora, isso tem que partir dos gestores e os educadores têm que estar presentes nesse processo de construção desse enlace. Perfeito? Então, o tópico 1 está intimamente relacionado com o tópico 2 quando estabelece essas questões do local e do universal. Certo? Os projetos interdisciplinares desenvolvidos nas unidades educacionais devem ter estreita relação com seus projetos políticos pedagógicos. Perfeito. Vamos pensar. Temos um projeto político-pedagógico democrático, progressista, que tenta estabelecer os nexos entre o universal, o particular e o singular. Portanto, o projeto político-pedagógico da escola, ele já estabeleceu as diretrizes. Ora, quando os professores forem criar os seus projetos interdisciplinares, o diálogo, projetos que estabelecem diálogos entre as várias disciplinas, ele precisa ter em mente exatamente essas concepções presentes no projeto político-pedagógico da escola. Certo? Não pode se criar um projeto interdisciplinar apartado do projeto político-pedagógico da escola. Isso é um erro crasso. Eles precisam caminhar juntos. Autoria. Olha aqui, ó. Os alunos e os professores precisam serem autores. Pedagogia de projetos, saber trabalhar com projetos. E interdisciplinaridade são diretrizes centrais do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na rede municipal de educação. Então vamos lá. Destaca isso. Autoria. Certo? Pedagogia de projetos. Saber trabalhar com projetos vinculados à realidade da escola, à realidade local e à realidade universal. E interdisciplinaridade, a discussão, o debate entre as várias disciplinas. É preciso e necessário isso. Certo? Não podemos mais conceber uma educação fragmentada, onde as disciplinas não se comunicam, onde não existe o diálogo entre elas. Então, em outras palavras, só para resumirmos, autoria, pedagogia de projeto e interdisciplinaridade. Tudo isso tem que estar junto, tudo isso tem que caminhar junto. Perfeito? Então é isso, meus caros. Na próxima aula, continuaremos desse ponto aqui. Porque aqui está o centro vital, o centro nervoso da concepção pedagógica que tem que existir dentro das escolas. Perfeito? Então é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos e aquele abraço.